Temos passado por momentos difíceis, não temos? Mas vamos relembrar aquilo que nos traz esperança. Os momentos hoje que estamos vivendo na história, para alguns, um tempo de incerteza, para alguns um tempo do que será o amanhã, como será daqui um mês, será que até dia 22 de abril, o que vai acontecer conforme foi prorrogado? E esses momentos de incertezas, somos bombardeados todos os dias por notícias ruins, somos bombardeados por quantas mortes aconteceram em 24 horas, somos bombardeados todos os dias pela quantidade de pessoas que estão ficando desempregadas em meio a essa pandemia, somos bombardeados todos os dias por notícias que nos traz total desesperança, somos bombardeados por coisas que nos leva a perdermos a esperança. A esperança, diz um autor, ele diz uma frase, que a esperança é precisamente um dos remos que orienta o barco da nossa vida, e sem ela passaremos a ser pouco a pouco um capricho da circunstância. A pessoa sem esperança, ela se entrega à circunstância, ela perde o remo, perde a direção das coisas. Nesse mês de abril, eu quero lhe convidar para todos os domingos, se não ocorrer problema igual ocorreu ontem, mas se caso ocorrer, nós estaremos aqui durante a semana. Então eu quero lhe convidar para que, juntamente conosco, nós venhamos meditar e trazer esperanças aos corações, levarmos esperança aos corações, aqueles que nos ouvem, relembrando as coisas que nos trazem esperança. E é sempre bom relembrarmos o que nos traz esperança. Lamentações, capítulo 3, versículo 21, diz-nos: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O contexto de Jeremias também era terrível. O contexto que Jeremias estava passando neste momento, parecia que não havia mais esperança. E por isso, ele foi buscar lá atrás, relembrar coisas que Deus já havia feito. E ele disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, é sobre isso que nós iremos meditar nos domingos deste mês de abril. Eu convido você e sua família para estar junto conosco da Igreja Evangélica Ebenezer, meditando na série de mensagem Esperança, Encontros com Jesus. Esperança, Encontros com Jesus. Vamos relembrar, vamos trazer à memória os encontros de Jesus com pessoas totalmente desesperançadas. É nisso que nós iremos trabalhar neste mês, e o Espírito Santo irá ministrar em nossos corações nesses domingos de abril, relembrando os encontros de Cristo, a esperança com pessoas totalmente desesperançadas. Então hoje, eu lhe convido, neste momento, a abrir a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5, versículo 24. E nós iremos meditar no primeiro encontro da série Esperança, Encontros com Jesus. Relembrando, uma mulher totalmente sem esperança, com uma hemorragia, que sofria de fluxo de sangue, que eu e você conhecem essa história. Mas nós nesta noite não iremos falar nada diferente. O que nós iremos fazer é relembrar, trazer à memória aquilo que nos traz
esperança. Pegue sua Bíblia, aonde você está, e vamos ler nesta noite. Você pode ler aí na tela do seu celular, você pode ler também na sua TV. Está tudo preparado para você nesta noite. Vamos meditar na palavra do Senhor? Diz-nos assim a palavra de Deus: e foi com ele, e seguia-o uma grande multidão, e o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? E ele olhava em redor para ver o que isto fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e ser curada deste mal. Amém? Vamos orar para que o Espírito Santo ministre essa palavra em nossos corações? Feche os olhos comigo. Vamos pedir a Deus. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, neste momento iremos meditar na tua palavra. Fala conosco nesta noite. Tenha misericórdia de nós, misericórdia de mim, misericórdia dos nossos irmãos que estão cultuando a Deus em seus lares. Fala conosco, Pai. Precisamos ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Meus irmãos, é uma história bem conhecida de todos. Como eu disse, nós não vamos falar nada diferente. O que eu quero nesta noite é relembrar, trazer à memória, no momento de desesperança, no momento de total desesperança. Eu quero lhe convidar neste momento, através desta história que nós conhecemos, a trazer à memória este encontro tão marcante desta mulher com Cristo. A Bíblia nos fala que essa mulher sofria já há 12 anos. Ela tinha uma enfermidade. Essa mulher sofria de uma hemorragia. Essa mulher já havia sofrido na mão de vários médicos. Como não bastasse, havia sofrido na mão de vários médicos, a Bíblia nos diz que ela já havia gastado tudo. Todos os seus recursos ela havia gastado. Mas não só havia sofrendo há 12 anos, não só havia sofrido na mão de todos os médicos, não só havia sofrido durante todo esse tempo, e não só havia perdido tudo. A Bíblia nos diz que essa mulher, além de tudo isso, era uma mulher totalmente desesperançada. A esperança, meus irmãos, se vai quando as coisas fogem do nosso controle, não é? A esperança se vai quando os nossos recursos se secam. A esperança se vai quando as nossas aptidões já não servem mais para resolver os problemas. Quando os recursos se secam, as aptidões não servem mais para nada, e quando as coisas fogem de controle, a tendência é nós ficarmos desesperançados. Mas, além de todo esse sofrimento, havia algo como um pano de fundo
que a Bíblia não nos relata, mas a tradição judaica nos mostra, que além dela sofrer 12 anos, além dessa enfermidade, além de perder tudo, além de passar na mão de todos os médicos, nós sabemos que esta mulher sofria pelo menos por 3 segregações. A tradição judaica nos mostra que esta mulher sofria a segregação conjugal. Esta mulher estava impossibilitada de ter relação com seu marido. Esta mulher estava impossibilitada de ficar dentro dos seus lares. Esta mulher estava impossibilitada de viver dentro da família, de ser acolhida pela família. Por quê? Porque esta mulher, o que ela tocasse, se ela fizesse alguma coisa, esta coisa era considerável impura. Então esta mulher estava impossibilitada de viver com o esposo. Essa mulher estava impossibilitada de viver dentro do lar. Esta mulher estava impossibilitada de viver com a sua família. Mas além da primeira, temos também e sabemos que essa mulher também sofria de uma segregação social. Esta mulher não podia tocar em ninguém. Esta mulher não poderia esbarrar em ninguém. Esta mulher não poderia relar em ninguém. E além de relar em alguém, ela não poderia tocar também em nada. Porque tudo que ela tocasse ou quem ela tocasse, esta pessoa também seria considerado como impura. Para vocês terem a dimensão, se uma mulher morresse em sua época de menstruação, esta mulher não poderia ser enterrada assim normalmente. Ela teria que ser tomada primeiro um banho e limpa desta impureza. Para vocês terem ideia, esta mulher não poderia viver na convivência da sociedade. Mas além do conjugal, do social, esta mulher também sofria da segregação religiosa. Esta mulher era impossibilitada de cultuar a Deus. Esta mulher era impossibilitada de entrar no templo. Esta mulher era impossibilitada de entrar no pátio das mulheres. Ela não poderia adorar a Deus, ela não poderia louvar a Deus, ela não poderia cantar um cântico junto com a comunidade. Esta mulher não poderia, ela era impura para a sociedade, impura dentro do lar, impura para a religião. Ela era ninguém para a sociedade. Esta mulher era ninguém dentro do lar. E esta mulher era ninguém para a religião. Era uma mulher totalmente sem esperança nenhuma. E além de tudo isso, existia algo que causava esperança a essa mulher. E muitos também enfrentam, assim como nos dias de hoje. E aqui eu quero parar com você e meditar no primeiro ponto que o texto nos mostra, que está no versículo 25 e 26. O primeiro ponto que eu quero meditar com você nesta noite é: o sofrimento prolongado gera desesperança. Versículo 25, a Bíblia nos diz: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecer a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior, indo cada vez a pior. A mulher havia buscado cura por diversos anos. Esta mulher, em diversos lugares, foi buscar a cura. Esta mulher havia investido todos os seus recursos. Cada vez que ela buscava, cada vez que ela investia, o seu coração se enchia de esperança. Cada vez que ela se ouvia falar de algum lugar, se ouvia falar de algo que poderia lhe trazer a cura. Assim como nós, quando nós ouvimos, vivemos no tempo de hoje e nós nos enchemos de esperança quando vem notícia que Israel está agora iniciando a vacina em humanos. Nosso coração se enche de esperança.
Esta mulher, da mesma forma, todas as vezes que ia atrás de um médico, ela se enchia de esperança. Todas as vezes que ela, vamos dizer assim, colocava a mão em seu bolso e investia o seu dinheiro, o seu coração se enchia de esperança. Foi um tempo de busca, e cada busca dela era pela cura. Porém, todas as vezes que esta mulher, o coração dela se enchia de esperança, todas as buscas dela, a sua esperança era frustrada. Assim também pode estar acontecendo com você, neste exato momento. Assim talvez você vem sofrendo por um tempo prolongado. Assim você também, talvez, vem por anos tocando, e você não consegue enxergar esperança mais nisso. Assim talvez você também vem sofrendo, não sei no que, mas o tempo prolongado talvez roubou, furtou a sua esperança de dentro do teu coração. O prolongamento do seu sofrimento pode estar acabando com a sua esperança. O tempo tem roubado isso daí dentro de você. O tempo de sofrimento, o tempo de dor. Talvez isso daí tenha furtado de dentro de você a esperança. Ou até mesmo já furtou e você diz: para mim não tem mais esperança. Eu não tenho mais recursos. Eu não sei mais onde buscar. Acabou. A Bíblia nos diz, em Provérbios capítulo 13, versículo 12, que a esperança que se adia faz adoecer o coração, mas o desejo cumprido é árvore de vida. A esperança que se adia faz adoecer o coração. E talvez, por falta dessa esperança, pelo prolongamento desse tempo, o seu coração dói. O seu coração chora. O seu coração se aperta. Talvez você tenha passado por isso neste momento. Você já buscou solução de seus problemas em vários lugares. Você já investiu os seus recursos e não encontrou resposta e nem solução para os seus problemas. E por causa desse prolongamento de sofrimento, você nesse momento se encontra sem esperança. Ou então talvez a sua esperança está na UTI, nos seus últimos batimentos cardíacos, pronta para morrer. Mas eu quero lhe mostrar que há algo pedagógico neste seu sofrimento. E aí está o ponto 2 que o texto nos mostra: que os nossos sofrimentos não são apenas para nos afligir, mas principalmente para nos levar a Cristo. Versículo 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. O teu sofrimento não é só para te afligir. Eu quero lhe dizer que Jesus trabalha no nosso sofrimento de forma pedagógica para nos ensinar algo. E o que é, pastor Robert? É para nós nos achegarmos mais ao pé dele. Porque estamos passando por esse momento de total desesperança, é para a igreja buscar mais a face dele. Vivemos algo neste domingo que vai ficar marcado na história. Você vai poder dizer para o teu filho, para os teus netos, para os teus bisnetos, que você viveu esse momento onde uma nação se uniu, aonde um líder, um presidente pediu para a igreja do Senhor estar jejuando e orando pelo povo do Brasil. Você viveu este momento na história. Isto ficará gravado nos livros da história, e você foi inserido neste momento. Então todo este sofrimento que estamos passando tem algo de ensino nisso. E o que é? Para nós nos achegarmos mais a Deus.
Esta mulher sofreu 12 anos, mas ela ouviu falar de Jesus. A mulher, depois de ter gasto tudo, procurado vários médicos, acabado seus recursos, ela ouviu falar de Cristo. A solução para o seu problema ainda havia uma única saída. E esta saída se chama Jesus Cristo. Mas é interessante como o seu problema leva a Cristo. É interessante como os nossos problemas que nós não queremos. É interessante como essa pandemia. É interessante como essas coisas vêm acontecendo. Mas sabe de uma coisa? Por providência divina, às vezes somos levados a Cristo por causa do nosso sofrimento, por causa da nossa desesperança. Seja ela uma enfermidade, seja ela um casamento destruído, seja ela uma pandemia, seja ela que eu não sei o que vai ser de mim no futuro. Tudo isso é para que eu e você nos chegue mais a Cristo. C.S. Lewis tem uma frase que diz: as nossas dificuldades e problemas são como os megafones de Deus, nos chamando de volta para perto dele. O meu sofrimento e o teu sofrimento, esta pandemia, esta total desesperança, é megafone, é um grito de Deus, chamando eu e você para perto dele. Eu quero lhe dizer que ainda há uma saída para você, há uma saída para nós. Essa mulher já havia perdido a esperança. Quantas vezes o seu coração se encheu de esperança, porém após ser tratada pelo médico, o resultado era: não houve cura. Quantas vezes o seu coração se encheu de esperança, quando lhe cobraram um valor e talvez lhe prometeram que ela seria curada? Quantas vezes esta mulher se encheu de esperança? Essa mulher havia perdido a esperança. Porém um dia, ela ouviu. A Bíblia nos diz que ela ouviu sobre a fama de Cristo. E sabe o que ela fez? Ela foi até Cristo. E ela foi curada. Ela poderia não ter valor para a sociedade. Ela poderia não ter valor dentro do lar. Ela poderia não ter valor na religião. Mas ela encontrou valor em Cristo Jesus. Para Cristo, nós temos valor. Ele morreu na cruz do Calvário por nós. Ele pagou o preço da nossa salvação. E Pedro nos diz que não foi com ouro nem com prata, mas foi com sangue carmesim na cruz do Calvário. Eu quero lhe dizer que talvez você é rejeitado em tantos lugares. Talvez você não é dado valor em alguns lugares. Mas eu quero lhe dizer que em Cristo você encontra valor. Para Cristo você é importante. Para Cristo você tem valor. Cristo é diferente dos homens. A história nos diz que o jornal The American, em abril de 1912, este jornal comentou o naufrágio do Titanic e noticiou em sua página a morte de John Jacob Astor e mais 1.800 pessoas. Este jornal deu totalmente a ênfase em uma só pessoa, John Jacob Astor. E eu fui procurar quem era John Jacob Astor. Era um grande bilionário do ramo de imóveis. E o jornal fez questão de anunciar desta forma: morre John Jacob Astor e mais 1.800
pessoas, dando valor no que ele tinha, dando valor nesta pessoa porque o que ele tinha e não o que ele era. Mas com Cristo não é assim. Com Cristo você é importante. Você tem valor para Cristo. Talvez você perdeu a desesperança nas pessoas. Talvez você está totalmente desesperançado nas pessoas. Mas eu quero lhe dizer, para Cristo você tem valor. As pessoas nos decepcionam e nós decepcionamos as pessoas. Sim, é verdade. Mas existe um homem que nunca irá te decepcionar. E o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. E Ele pode lhe dar de novo esperança para você investir em teu filho. Ele pode lhe dar de novo esperança para você ter esperança nas pessoas, no teu esposo, na tua esposa, seja lá quem for. Porque Cristo é a nossa esperança e Ele nos dá valor. Mas também o texto nos diz, o terceiro ponto e último é: quando nos encontramos com a esperança, nós somos curados. O versículo nos diz 34: e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Esta mulher, após ouvir sobre Jesus, após ouvir de Jesus, ela foi até Jesus. Lembrando que esta mulher sofria da segregação social, conjugal e religiosa, e o pior, esta mulher acreditava nisso. Porque se você for ler o texto, ela entra de forma oculta. Ela vai por baixo para tocar na orla. E ainda mais, ela quer sair sem ser identificada. Ela quer sair sem falar nada. Porém nós, que temos esperança, você que tocou em Cristo, nós temos que professar a nossa fé. Nós temos que levar a esperança até as pessoas. Nós temos que contagiar. Nós, Igreja de Cristo, temos a obrigação de contagiar as pessoas com esperança. Você pode fazer isso. Como que eu posso fazer isso, pastor Robert? Eu vou lhe dizer, você tem Cristo. E 1 Timóteo capítulo 1, versículo 1 diz: Cristo Jesus, a nossa esperança. Você tem Cristo, você tem esperança. Professe a sua fé e leve Cristo. Mas, quando nos encontramos com a esperança, somos curados. Essa mulher, após ouvir, ela vai atrás de sua única esperança. E a Bíblia nos diz que ela, neste momento que tocou, ela tocou na esperança. E ela foi curada. O versículo lido nos deixa claro que não foi apenas uma cura física que esta mulher recebeu. Ela tocou de forma diferente em Cristo. Pensando agora, quantas vezes nós nos reunimos neste templo? Nós da comunidade evangélica Ebenezer, quantas vezes nós nos reunimos neste prédio? Domingo após domingo, meses após meses. E quando o culto passou, e eu e você, e talvez você que é de outra denominação, ou talvez você que não é evangélico nesta noite e está acompanhando essa transmissão, você não tocou de uma forma especial como esta mulher tocou. Eu quero lhe dizer que este momento que estamos passando, esta saudade que estamos sentindo de reunir como igreja, logo estaremos todos juntos. Mas que nós não venhamos desperdiçar o momento de tocar em Jesus, de adorar Jesus, de servir a Jesus, de estar reunidos como corpo de Cristo, como uma comunidade.
e aproveitar este momento. Eu creio que você está com saudade deste momento, assim como eu estou. Esta mulher tocou Jesus, mas o texto nos mostra que esta mulher não foi curada somente de uma cura física. Nós vemos que ela recebeu uma cura física, uma cura emocional e uma cura espiritual. Ela foi na hora curada de sua hemorragia. E a Bíblia nos diz, ela foi em paz. Ela foi curada do seu emocional. Ela entra de forma oculta, quer sair de forma oculta, mas agora ela poderia ir em paz. Ela poderia tocar nas coisas, ela poderia tocar nas pessoas, ela poderia ser recebida em sua família, ela poderia ser recebida na religião. Agora o seu emocional, o seu físico estava curada. Vai-te em paz, fica livre deste mal. Ela estava curada emocionalmente. Seu coração se encheu de esperança. Ela foi em paz, sem se preocupar concernente ao futuro. Ela foi em paz. Ela agora iria ser recebida pela sua família de volta, o seu esposo. Mas eu quero lhe dizer que há algo fascinante neste versículo. Eu quero lhe dizer que há algo tão grande neste versículo, que está acima de uma cura física, que está acima de uma cura emocional. Deus faz isso e é verdade, porque Ele é bom demais para nós. Mas há algo que a Bíblia nos diz: vá, a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Esta mulher foi curada desta hemorragia. Porém, no decorrer do tempo, ela poderia contrair outra enfermidade. Esta mulher foi curada do emocional. Porém, no decorrer do tempo, ela teria momentos de abatimentos. E ela iria de novo buscar recursos. Mas há algo que nenhum médico, nenhum presidente, nenhum pastor, nenhum líder religioso pode fazer por mim e por você. É curar a nossa alma. Jesus curou a alma desta mulher. E o seu coração se encheu de esperança não só em coisas terrenas, mas também concernente ao seu futuro após a morte. A tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre deste mal. Eu quero lhe dizer que Deus tem poder para curar a sua enfermidade, se Ele quiser. Eu quero lhe dizer que Deus tem poder para curar o seu emocional, se Ele quiser. Mas acima de tudo isso, Deus tem poder para salvar a tua alma, para te salvar do pecado, libertar da escravidão do pecado. Deus tem poder para te dar esperança, tanto em sua enfermidade, tanto em seu emocional, mas principalmente quanto à eternidade. Deus tem poder para isso. Nós notamos no texto que há pelo menos 3 indivíduos: Cristo, a mulher, mas eu quero destacar também aqueles que falaram de Jesus para esta mulher. Hoje eu estou aqui através dessa rede social, do YouTube ou do Facebook, fazendo o papel destas pessoas que falaram de Cristo para esta mulher. Eu quero lhe falar, eu não sei em qual ponto do decorrer da sua trajetória você ficou sem esperança. Eu não sei se é pelo prolongamento do tempo. Eu não sei se é o casamento. Eu não sei se é na família. Mas eu quero lhe dizer que Cristo,
é a única esperança para mim e para você, para nós, em nossas dificuldades. Mas não só nisso, mas Cristo é a única esperança para a minha e a tua alma. Ele disse a essa mulher: a tua fé te salvou. Hoje, eu estou lhe dizendo de Jesus. E Ele quer falar o mesmo para ti. Vai-te em paz. Fica livre deste mal. Mas principalmente, a tua fé te salvou. Em nome de Jesus. Você que está acompanhando essa transmissão nesta noite, você pode fechar os olhos, dobrar os seus joelhos se você quiser, e orar comigo, e dizer: Cristo, talvez eu não estou passando por enfermidade. Cristo, talvez o meu emocional está bom. O Cristo, talvez eu estou passando por enfermidade e talvez eu não estou bem com o meu emocional. Mas Cristo, uma coisa eu quero: que a minha fé em Ti me salve. Eu quero orar por você. E eu quero orar com você nesta noite. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. E nós vamos estar adorando a Deus. E após, nós estaremos dando os avisos. Ore comigo nesta noite. Peça para Deus encher o teu coração de esperança. Você, igreja do Senhor, ore para que nós temos a consciência e assumamos essa responsabilidade de contagiar as pessoas com esperança, com Cristo, em nome de Jesus. Senhor Deus,